aqueles homens que fazem parte da igreja que já está aguardando a vinda do Senhor, mas que fizeram um grande trabalho enquanto vida na sua geração. E a nossa geração de hoje não tem muito conhecimento da história do passado, porque poucas pessoas se habilitam aí lá no fundo da história para buscar a história desses irmãos, encontrar as fotos, encontrar documentos, fazer entrevistas, pesquisas. E Deus me colocou assim nessa disponibilidade, porque para mim é um hobby, é um prazer. Se existe algo prazeroso para mim, é estar no trabalho já pensando nas pesquisas que eu vou fazer quando chegar em casa. Quando eu estou em casa, que vou dormir, já fico dormindo pensando o que eu vou fazer no dia seguinte, porque eu acho muito bom fazer esse trabalho. Aqui, irmãos, essa foto que os irmãos podem presenciar aqui, você pode até aumentar um pouquinho ela. Essa foto é a foto do primeiro templo que foi construído em Messejana. Esse templo ele foi inaugurado em 1945 pelos pastores Benjamin Ramos de Oliveira, Antônio Olegário Rodrigues, pelo pastor pelo José Forte, estava também na inauguração desse templo. Depois a gente vai ver uma foto lá na frente. Mas esse templo, eu fiz uma reportagemzinha lá no local, irmãos. É simplesmente uma mata fechada. Não existe mais nada desse templo, a não ser uma pequena calçadinha que ainda consegui captar com a minha filmadora. Já não existe mais esse templo. É o templo lá da Caracanga, aonde nasceu o movimento pentecostal aqui em Messejana, através de duas rotas. Nós vamos conhecer essas rotas. Você pode passar as fotos, porque os textos são longos, depois vocês vão ver. Essa foto aí é a foto da estação aonde desceram os nossos pioneiros que evangelizaram o campo de Messejana. Eles, dois irmãos que se chamam Antônio Pedro Crispim e João Clementino, eles saíam lá do bairro da Bela Vista, que na época era chamado de bairro Damas, pegava o trem e descia nessa estação aí, que é a estação da Pacatuba. Então, na estação da Pacatuba, nós vamos mostrar a rota que eles faziam, que eu tive cuidado de colocar toda essa rota. Então, essa foto aí é da época de 1935, portanto, é a original da época que eles desciam aí na Pacatuba para se deslocarem para Caracanga. Pode passar essas mais. Pronto. Esse aí é o casal, é o irmão do pastor Emiliano Ferreira da Costa, é o Pedro Ferreira. O Pedro Ferreira, pode baixar essa foto. O Pedro Ferreira, ele morreu em 81. E por incrível que pareça, irmãos, eu procurei dados desse homem por tudo que foi educado. E eu disse assim, eu não vou desistir de encontrar alguma informação dele. Vim aqui pedir o pastor Moacir a foto, ou melhor, a chave, e fui descascavilhar nos documentos antigos aqui da igreja, e Deus foi que me deu a ficha dele, com todos os dados. Ele foi batizado nas águas em 1935, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Ele faleceu em 1981. Então, eu peguei todo o histórico dele. Esse irmão, ele já chegou aqui em Fortaleza, lá na Caracanga, em 1932. Ele e o pastor Emiliano. O pastor Emiliano tinha 17 anos na época. Ele é mais velho que o pastor Emiliano. E a história dele é longa, eu não quero demorar e contar a história, depois vocês vão ver no livro. Então vai passando mais fotos aí. Depois dessa nós vamos encontrar, pronto, essa é a foto exatamente que eu encontrei na ficha dele aqui em Messejana. Pode aí, não tem a boca da aparência, pastor Emiliano, né? Isso, vamos lá, pode passar as fotos. Pronto. E aí, essa foto aí é o pastor Emiliano, o Zi, a irmã Lina, que é a esposa dele, e a Marta, né? Então essa história aí é a história do pastor Emiliano. A história do pastor Emiliano, irmãos, tem muitos irmãos que ainda não conhecem a história dele, mas só para vocês terem um detalhe, o pastor Emiliano veio trabalhar no 32 aqui, na construção da BR-116,
isso em 1932. Ele acabou o serviço, ele foi para trabalhar na BR-222, lá na Catuana. Lá ele pegou a febre tifoide. Ele ficou morre, não morre, fez um pedido a Deus, Deus curou ele, e ele saiu da Catuana até Condado, no Rio Grande do Norte. Foi a pé, depois que Jesus curou ele, porque naquela época era difícil o transporte, ele não tinha recurso, e ele foi a pé, lá depois de Calcaia, né? Catuana, até o Rio Grande do Norte a pé. É um negócio. Ele escreveu muita coisa sobre esses detalhes que vão estar no livro. Então é aí a história do pastor Emiliano Ferreira da Costa. Vamos mais fotos aí. Eu encontrei muita coisa bacana, irmão. Essa foto é porque é lá no Mucuripe. Tem uma vilazinha de casa na foto, escondido ali. É dessa época de 35 essa foto. E eram os locais onde a igreja nasceu. A igreja nasceu lá no Mucuripe com 39. E por que eu estou fazendo a história de Messejana e coloco o Mucuripe? É porque de Mucuripe, lá do Mucuripe, veio o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, enviado pelo pastor Zé Teixeira Rego, para ser o primeiro pastor de Messejana. Então eu tive também fazer a história de lá, para poder explicar melhor como que aconteceram as coisas. Pode baixar mais fotos. Pronto. Essa foto aí, para vocês terem uma ideia, não está muito legível, mas aquele ali é o Chagas Leite. Não sei se alguém aqui, Maurício, chegou a conhecer. Chagas Leite. O Chagas Leite, aí tem o homem da Bíblia grande. Vocês já viram o fragmento da história do Evangelho do Ceará, que é o Antônio Pedro Crispim. Além, assim, prensado, é exatamente o pastor José Gomes, daqui para cá, isso, daqui para cá, né? Pedro Crispim, e o outro é o pastor, nosso pastor aqui, rapaz, da Messejana, José Freire de Alencar. O terceiro lá, o José Freire de Alencar. Esse do centro era o vice-presidente do pastor Teixeira Rego, que é Cândido Olegário Moreira. Esse outro é o pastor Benjamin Ramos de Oliveira. Esse outro aqui é o José Forte, que foi um dos primeiros crentes desse ano, que criou no 43, lá na Mangabeira. E ali é o Pedro Ferreira da Costa, esse outro lá, né? E esses meninos aí, esse segundo menino aqui, está bem no canto aqui com esse suspensório, ele foi o primeiro missionário da Assembleia de Deus do Estado do Ceará, que é o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, acredita? Benjamin Ramos de Oliveira, é o melhor, não é Benjamin, é o filho dele, não é nem Israel, é o que é lá no Rio de Janeiro, rapaz. Timóteo Ramos de Oliveira. Vocês têm uma ideia? Então, é esse meninozinho aqui do segundo, né? Então, vamos passando lá as fotos, para não demorar muito. Aí nós temos, pronto, aí era o veículo da época, né? Aí já era o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, com o seu possante animal aí. Esse animal aí era lá na banda do norte, não era nem o que ele usava para Messejana, não, viu? Mas aí ele guardou esse cabo. Irmãos, a história desse homem, ele morreu novo, 46 anos. Ele foi para o hospital em Recife, e lá o médico, pelos exames, chegou a ver que o problema dele era na espinha e problema de urinário, de ele tanto viver a vida em cima de cavalo evangelizando. A filha dele disse que ele passava de 35 dias ausente de casa em uma só viagem para fazer a evangelização das localidades. E ele faleceu, irmãos, ele faleceu com 46 anos de vida. Morreu novo, mas deixou uma família de 10 filhos. Quase todos os filhos dele são pastores,
E as filhas são casadas com pastores. Bênção de Deus. Vai Pronto. Aqui, eu consegui essa foto antiga, irmãos. Pois essa aí não é essa estrada reta grande aqui, não é onde é a nossa BR-116, irmãos. Essa foto aí é mais ou menos depois do início ali, de quem vem de Fortaleza, já perto ali da base aérea. Você vê assim, estirado aqui, aquela reta enorme. Era a estrada antiga de Messejana. É uma foto muito rara essa foto. Então vamos lá abaixo mais. Pronto. Essa aí é a frente do nosso templo, que vocês conhecem muito bem. Eu corri, irmão, eu nem sabia que ia ter que fazer esse trabalho, mas eu corri com papel e lápis na mão, me escorei lá naquela calçada e comecei a rabiscar a frente do templo, para que ficasse na história. Eu não tinha a menor ideia de querer escrever sobre a história da igreja do Ceará, mas eu me sentei, rabisquei ponto por ponto, para preservar a frente desse templo que o pastor Osmar Lima e Silva recebeu em revelação de Deus. Então está preservado aí. Quem sabe o pastor Moacir algum dia queira trazer essa história mais a caráter, faça a congregação e coloque essa foto aí, né? Essa frente, né? É o primeiro templo aqui, inclusive a gente tem a foto da pedra fundamental daqui. Vamos lá passando. Essa foto é de 65. Essa foto foi no aniversário do pastor Pedro Gomes de Farias, que é esse mesmo centro aqui, né? Aquele ali é o pastor Sogro do Valmir, pastor Antônio Cesário, pastor Antônio Alves e o pastor Pedro Gomes de Farias, que pastoreou por muito tempo aqui em Messejana, né? Pode ir passando mais. Pronto. Aí, essa foto foi assim, quase que uma achada arqueológica, essa foto, porque ela está muito estragada, mas essa pedra aí, ela está colocada em algum local aqui de onde nós estamos. É a foto da pedra fundamental do templo de Messejana, desse primeiro templo. Então, depois eu vou gastar muito, mas eu vou recuperar essa foto bem direitinho para ficar no museu. Pode ir passando mais fotos. Pronto. Essa foto aí eu consegui lá no Genipapeiro, porque eu lá levantando a história do Genipapeiro. Esse aí é o pastor Pedro Gomes de Farias, realizando o batismo no Genipapeiro, numa lagoa que tinha no Genipapeiro, isso em 1965. Pode ir passando. Em 1965. Não, a história que eu trouxe para o pensamento. Essa foto aí já é tempo depois. O Evangelho chegou lá no 44. Pronto. Essa foto aí é a foto do batismo no Mancuri. Essa foto é do batismo no Mancuri. Aí esse com a mala na mão aqui, segurando, tipo uma valisa assim, é o pastor Manuel Paulo da Silva. Aquele outro lado de cabelos brancos é o pastor Pedro Gomes de Farias. E aquele mais robusto lá é o pastor Emiliano Ferreira da Costa, né? Então, vai passando aí. Pronto. Já isso aí é o pastor Osmar e o pastor Emiliano. E sabe onde foi esse batismo aí? Foi lá na Lagoa de Sapiranga. O Zé Augusto conhece bem onde é esse local. Então, eu consegui encontrar 3 batismos que foram feitos lá na Sapiranga. Inclusive o pastor Moacir também foi batizado lá, né? Nesse local aí, onde os irmãos foram batizados. Acho que escondendo a idade, mas é teu dedo também, né? Vai lá, passando. Foi? Pronto, foi, né? Pronto, ó, aqui, irmãos, eu tive um trabalhinho aí, mas aí eu estou localizando para os irmãos
aquele ponto de referência lá em Messejana, aí eu tracei das primeiras congregações da época. Aí você vai ver o local onde fica, o quilômetro que dá. Eu tentei colocar assim, tudo assim esmiuçado, para vocês não terem trabalho de engolir, sabe? Aí vocês vão pegar todos os detalhes. Pode ir passando mais, porque a nossa finalidade é concluir logo. Aí é a rota, que não vai dar muito para me explicar para os irmãos, que eu acho que o horário já passou. Mas pode diminuir aí, vai passando. Mas essa rota aí, porque a igreja teve duas rotas. Teve uma que veio por lá, que ia lá para Pacatuba, e teve outra que vinha do Mucuripe, passando aqui pela beira da praia. Depois vocês vão entender. Pode ir passando mais aí. Aí são fotos antigas também que eu vou preservar para o livro. Pode ir passando. Vai passando. Essa aí é a foto do jubileu aqui da Messejana. Também já pode ir passando. Por exemplo, o livro ele vai ter uma grande importância, irmãos, nessas biografias aí. Nós temos biografias, você pode ir passando, mas nós temos biografia de 15 personagens que fazem a história em Messejana. Esse é o pastor Pedro Gomes, pode ir passando. Esse aí é o pastor. Esse aí é o pastor Osmar Lima Silva, pode ir passando. Pastor Pinheiro, né? Pode ir passando. Esse aí, o pastor Sérgio Moreira de Souza, foi o terceiro pastor, né? O terceiro pastor de Messejana. Esse aí é o pastor Pedro Gomes de Farias, pode ir passando. Esse aí é o pastor Emiliano, que faz parte da história da nossa igreja de Messejana. Esse aí é o pastor Sebastião Mendes Pereira, desde 45, eu já encontrei o pastor Sebastião Mendes Pereira sendo conhecido pelos irmãos aqui da nossa região, fazendo o trabalho dos cultos de ceia. Pode ir passando. Depois nós temos o pastor Pedro Cavalcante, que nasceu lá na região do Caracanga, foi batizado lá, tem a vida toda dentro dessa área de Messejana. Pode ir passando, pode ir passando. Esse aí é o pastor Mundico, que é o pastor Raimundo de Souza. Ele mora aqui ele nasceu no General. Ele nasceu no General, foi batizado no 39, em 1939, mas ele só veio dentro do Evangelho quando a Assembleia de Deus chegou na região, que foi no 42. Pode ir passando. Esse aí é o pastor Cesário, que também teve uma ligação muito forte aqui dentro do trabalho de Messejana, principalmente da Lagoa Redonda, quando ele fez a doação de terrenos e cuidou daquela obra, que é um personagem muito importante também para a nossa história. Pode ir passando. E esse aí é o Antônio Rodrigues de Lima. A vida dele é muito difícil, eu não vou ter como explicar para os irmãos, mas é muito bonito também. Ele foi o pastor que fez o primeiro batismo aqui no campo de Messejana, no dia 27 de setembro de 1942, aonde dá-se o data oficial em que o trabalho foi fundado aqui na Messejana. Pode passar. Aí é o seguinte, esse aí é o pastor Pedro Gomes. No último culto que ele esteve na Messejana, ele já faleceu 3 anos. Aí eu pedi o pastor Moacir para ele dormir lá em casa. Eu aproveitei, foi a primeira entrevista que eu fiz, de quase 3 horas, irmão. Mas nós conversamos muito, viu? Pode ir passando. Ele também foi muito importante aqui na área. E esse aí é um soldado forte, o pastor Manuel Paulo da Silva, que também nos abençoou muito aqui no campo de Messejana. Pode ir passando. Esse aí é o pastor Valfredo Silva T. Esse também tem uma marca registrada no campo de Messejana. Eu encontrei o documento que ele redigiu quando houve o culto da pedra fundamental aqui no campo de Messejana. Pode ir passando. E aí faltam as 2 fotos que eu já tenho pronto. É o seguinte, esse livro, o pastor Moacir já está lendo. Eu já mandei para uma jornalista fazer algumas retificações, algumas coisas. O pastor Moacir também vai me ajudar em algumas entradas aí de assuntos. E ele deve ficar pronto para o lançamento na nossa aqui no Murilão, né? Se Deus quiser, eu estou orando ao Senhor que a gente possa estar com esse material, com o livro pronto, nesse período. Os irmãos vão ter o privilégio de conhecer essa história, que com certeza vai ser uma bênção. Desculpa, pastor, você acha que eu passei das 10 minutos, né?